Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 20. E o título da mensagem é Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Atos, capítulo 20, que diz o seguinte: Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhando até a Ásia, Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, de fronte a Quios. No outro, aportamos a Samos e ficamos em Trógilo. Chegamos no dia seguinte a Mileto. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Paulo. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Como nada que útil seja
deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério. Que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, nessa passagem aqui por Efésios, né? Por Éfeso, né? Aos Efésios, né? Cidade de Éfeso, e aos cidadãos de Éfeso são cidade de Efésios, né? E os cidadãos de Efésios são os Éfesos, né? Ou cidade de Éfeso, e os cidadãos de Éfeso são os Efésios, né? Passando por essa cidade, né? E é isto, a cidade é Éfeso, e os moradores daquela cidade, os nascidos ali, os naturalizados, são os Efésios, né? E Paulo, nessa região ali da Ásia, ele
pregou de forma extraordinária a todos os irmãos em todas as igrejas que fundou por toda a Ásia, né? Por toda a região ali circunvizinhas, né? E Paulo estava fazendo ali de acordo com a revelação de Deus a ele e o pronunciamento dele aos irmãos, a sua última viagem, né? Ele não voltaria mais ali, os irmãos não veriam mais o rosto dele ali, porque ele previa, né, que a sua morte estava próximo, né? Estava próximo já ali o final da sua carreira, né? E então daí ele mandou chamar, né? Mandou chamar todos os pastores de todas as igrejas de Éfeso e da região toda ali para que viesse até onde ele estava, porque ele queria passar, né? Passar ali essas recomendações finais, né? E o pessoal amava demais a Paulo, porque foi Paulo quem abriu as igrejas na Ásia, em toda a região, e eles tinham um amor extraordinário por Paulo, um respeito muito grande, porque era um varão extremamente valoroso, e pregava, exortava, falava a verdade. Então, por amor que todos tinham nele, exatamente por causa da verdade das palavras que ele pronunciava, né? E alcançaram a salvação de Deus através das pregações de Paulo, né? E ali entristeceram muito, porque Paulo falou claramente com eles que eles não veriam mais o rosto dele, né? Isso dói muito, machuca, assusta, né? As pessoas que amam não querem ouvir uma palavra dessa natureza, né? Mas ele usou de sinceridade, porque ele não voltaria e para que eles soubessem que eles não estariam desavisados, né? Quer dizer, ele estaria avisando que não voltaria, né? E era mais um motivo para que quando isso acontecesse, eles crescem ainda mais, né? No grande pastor que eles tiveram ali na região, né? Porque como não conheceram a Jesus, conheceram a Paulo, né? Foi o fundador de todas as igrejas ali aos gentios na Ásia, em todas as cidades circunvizinhas, nas regiões gerais, de um modo geral, né? E vamos já passar para as referências aqui, para que nós possamos ganhar tempo aqui com os irmãos, né? Atos capítulo 20, versículo 28, está escrito: olhai por todo o rebanho, né? Uma palavra essa de exortação que Paulo fez aos pastores, né? Que trouxe até ele, né? Olhai por todo o rebanho. Atos capítulo 20, versículo 28, né? E exatamente está escrito exatamente isso, né? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, quer dizer, pastores, para apacentardes as igrejas de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quanto a um exame deste trecho clássico a respeito dos ministros da igreja, ver o estudo, os pastores e seus deveres. Página 1677. Aqui eu faço uma pausa para falar com todos os pastores nos 4 cantos da terra, onde chegar esta palavra que eu estou pregando aqui, para que eles façam isto, né? Façam isso, porque vai enriquecer muito o seu conhecimento, para que você possa permanecer na frente do rebanho do qual Deus te colocou, né? Esta palavra Paulo recomendou aos pastores, né? Dos quais as igrejas que ele abriu entre os gentios, né? Principalmente na Ásia, no dia da despedida dele, ali em Éfeso, Paulo falando com todos os pastores, né? Quanto há um exame deste trecho clássico a respeito dos ministros da igreja, ver o estudo, os pastores e seus deveres. Página 1677. Atos capítulo 20, versículo 29. Entrarão entre vós lobos cruéis, né? Paulo fazendo o alerta aqui aos irmãos, né, que isso aconteceria, que após a partida dele, né, os lobos cruéis, devoradores, falsos mestres, falsos pastores, sabendo que não tinha mais Paulo para poder bater de frente com eles, né, entrariam ali cheio de pompa para poder
arrebatar as ovelhas para seguir após si, né? Os discípulos que antes eram discípulos de Paulo e dos demais pastores, né? Eles seriam arrebatados por lobos cruéis, né? Porque eu sei isto, Paulo dizia, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, né? É igualzinho manada de lobo em manada de ovelhas, né? Nós sabemos o estrago que faz, como é que a coisa acontece, né? E assim são os lobos devoradores, né? São cruéis, né? Então é coisa terrível, né? E Paulo advertindo aqui para que eles pudessem ficar atentos para cuidar bem do rebanho, cuidar bem das ovelhas, para que pudesse ganhar de Deus a graça, né? Para que pudesse combater os lobos cruéis, os lobos devoradores, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Entrarão lobos cruéis, movidos pela ambição de edificar seus próprios impérios, ou por amor ao dinheiro, ao poder, ou à popularidade. Exemplo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Terceira Epístola de João, capítulo 9. Impostores na igreja perverterão o evangelho original segundo o Novo Testamento. Primeiro, repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades fundamentais. Segundo, acrescentando-lhes ideias humanistas, filosofias, sabedoria ou psicologia. Terceiro, misturando suas doutrinas e práticas com coisas como os ensinos malignos da nova era, ou do ocultismo e espiritismo. Quarto, tolerando modos de vida imorais, contrários aos retos padrões de Deus. Ver em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Ver o estudo Falsos Mestres, página 1488. Que tais lobos realmente entrarão no meio do rebanho e perverterão a doutrina e prática apostólicas em Éfeso. Fica evidente em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, capítulo 18, versículo 19, capítulo 4, versículo 1 e 3, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 17 e 18, capítulo 3, versículo 1 ao 8. As epístolas pastorais revelam uma rejeição geral dos ensinos bíblicos apostólicos que naquele tempo começou a ganhar ímpeto em toda a província da Ásia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Atos capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, Paulo adverte aos pastores. Portanto, vigiai. Atos capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. De ninguém cobicei prata. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vós mesmos sabeis para que o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Aleluia, Pai. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar
os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Paulo dá um exemplo a todos os ministros de Deus. Ele nunca visou a riqueza, nem buscou enriquecer através do seu trabalho no Evangelho. Confira 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Paulo teve muitas oportunidades de acumular riquezas. Como apóstolo, tinha influência sobre os crentes e realizava milagres de curas. Além disso, os cristãos primitivos estavam dispostos a doar dinheiro e propriedades aos líderes eclesiásticos de destaque, para serem distribuídos aos necessitados. Ver Atos capítulo 4, versículo 34, Atos capítulo 35, versículo 37. Ou melhor, Atos capítulo 4, versículos 34, 35 e 37. Se Paulo tivesse tirado vantagem dos seus dons e da sua posição e da generosidade dos crentes, poderia ter tido uma vida abastada. Não fez assim porque o Espírito Santo dentro dele orientava e porque amava o Evangelho que pregava. Confira 1 Coríntios capítulo 9, versículo 4 ao 18. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 ao 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 18. 1 Tessalonicense capítulo 2, versículo 5 ao 6. Um grande pranto entre todos. Atos capítulo 20, versículo 37. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente, aleluia, Pai, pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Não tem quem ama que suporta, né, irmãos? Que aguenta firme uma palavra dessa, né? As pessoas que amam, ao ouvir uma palavra dessa, realmente o coração parte, né? O coração parte, a pessoa realmente desmancha, desmorona, né? Porque, puxa vida, como pode, né? As pessoas, é uma pessoa que a gente ama demais, chegar e falar assim com essa clareza, né? Vocês não verá mais o meu rosto, né? Ou você nunca mais me verá, ou vós nunca mais me vereis, ou me verão, né? Então, de modo que realmente a pessoa desmorona, porque é uma palavra realmente que atinge a fundo o nosso coração, a nossa alma, né? O nosso ser, né? Não tem como, quando vem de uma pessoa que nós amamos, realmente dói demais, né? Um grande pranto entre todos, Atos 20, 37, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa referência diz exatamente o seguinte: aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Esta partida de Paulo dentre os obreiros de Éfeso é um exemplo notável da comunhão e amor que deve haver entre os cristãos. Paulo lhe serviu com desvelo e solicitude, altruísta, compartilhou das suas alegrias e tristezas e lhes ministrou em meio a lágrimas e provações. Versos 19 e 31. Com o coração partido, prantearam ao pensar que não veriam mais o rosto do apóstolo. Verso 38. O mútuo amor profundo
entre Paulo e os anciãos de Éfeso deve caracterizar todos os obreiros cristãos entre si. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém!